para a nossa reflexão de hoje, dia 8 de janeiro de 2023, domingo, solenidade da Epifania. Opa, já começamos com algo curioso, já começamos com algo que precisamos ajudar a entender. O que significa esta palavra Epifania? Esta palavra vem do grego, que significa manifestação. Deus que se manifesta. Mas para quem? Nós lemos no Evangelho de hoje um trecho de Mateus, o capítulo 2 de Mateus, que mostra alguns personagens estranhos. O texto diz que são magos vindos do Oriente, ou seja, são pagãos, que vieram se encontrar com Jesus. Então é a manifestação de Jesus a todos os povos, aos pagãos. O que significa então que já podemos só disso tirar uma conclusão. Deus se manifesta, Deus se interessa por todos, independente de qual raça, de qual religião, de qual opção sexual, de qual condição financeira, de qual classe social. Deus se interessa e quer salvar a todos, quer fazer a sua luz brilhar para todos. O texto do Evangelho de Mateus que nós lemos diz que chegaram a Jerusalém magos vindo do Oriente. Então, o texto não diz que eram 3, não diz que eram reis, não diz como cada um deles se chamava Baltazar, Belchior e Gaspar. Também não diz que um deles era negro. Todas essas informações vêm de tradições posteriores ao Evangelho. Então vamos ficar aqui refletindo somente sobre o Evangelho de hoje. Diz então que esses magos vieram do Oriente seguindo uma estrela. Por quê? No mundo antigo, os magos não eram necessariamente reis. Na verdade, eles eram astrônomos, ou, se preferirmos, astrólogos, que estudavam os astros, compreendiam as mudanças nos astros e faziam uma interpretação, quase como um processo de adivinhação, para decidir se era bom ou não ir para uma guerra, se era oportuno ou não o rei se casar. Por isso, os magos eram, como alguns povos chamavam, vizires ou conselheiros, ministros, em alguns casos, como talvez seja o caso deste evangelho que nós lemos, embaixadores, que eram encarregados de missões muito importantes fora. O texto não diz, então, quantos eram, pode ser 2, 4, 10, não sabemos. Também não diz se já se conheciam antes ou se encontraram pelo meio do caminho. O texto apenas diz que eles chegam a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus. Isso provocou um rebuliço na cidade. A cidade ficou apavorada, alvoroçada, e até mesmo Herodes ficou alucinado. Por quê? Jerusalém e a Judéia, naquele período, estava vivendo uma expectativa muito grande da vinda de um descendente de Davi, um Messias régio, da casa real, descendente de Davi, que iria liderar os judeus para declarar guerra contra Roma, para tornar o país independente de Roma. E é claro que, se uma notícia como esta se espalha na cidade, começa uma rebelião. Por isso Herodes fica alucinado. E é por isso que quando a gente lê o texto logo depois que os magos vão embora, Herodes manda matar as crianças. Não porque ele ficou enciumado, trouxeram um presente para Jesus, não trouxeram para mim. Nada disso. Herodes era rei em Jerusalém somente porque o imperador César Augusto deixava. Herodes era um rei pelego de Roma. E uma das principais funções de Herodes era reprimir uma rebelião. Se
César Augusto fica sabendo que estourou uma rebelião, porque todo mundo agora sabe que nasceu um rei em Israel, que não é Herodes. E Herodes não faz nada, Herodes perde o trono. Por isso Herodes tem que tomar medidas drásticas para varrer qualquer possibilidade de rebelião. Então nós já vemos aí que este texto tem um pano de fundo político muito forte. De uma maneira ou de outra, continuando a ler nosso texto, nós vemos que os reis chegam finalmente a casa. Não uma manjedoura numa gruta, como diria Lucas. A uma casa onde está Jesus e a sua mãe Maria. Olha que engraçado! É a típica cena de alguém que entra na sala do trono e vê o rei com a rainha mãe do lado. Estes magos, que não são reis, vieram fazer o que ali? Eles dizem, e aqui nós temos que tomar cuidado com as traduções de algumas Bíblias, porque algumas Bíblias traduzem muito mal o verbo grego. Algumas Bíblias dizem assim: nós viemos adorá-lo, nós viemos homenageá-lo. Não, o texto grego diz outra coisa. O texto grego diz: nós viemos nos prostrar diante dele, quase como beijar o pé. O que significa isso? Os magos vieram fazer uma coisa que era costume na Pérsia, no país dele. Aliás, duas coisas. Uma vez por ano, o rei vassalo, quer dizer, aquele rei que era submisso a um rei maior, tinha que se dirigir até o palácio do grande rei, do rei soberano, e fazer duas coisas. Primeira delas, prestar juramento de obediência e fidelidade. Tinha que dizer para o rei soberano: olha, os meus exércitos são teus. Se o senhor entrar para uma guerra, nós vamos junto. Tudo que é meu é teu. Os meus exércitos, a produção agrícola do meu país, as nossas armas, a minha própria vida. Então, prestar juramento de obediência e fidelidade. Mas com isso havia uma outra coisa que eles precisavam fazer também: pagar tributo, levar uma quantidade de riquezas. Podia ser ouro, outros metais preciosos, pedras preciosas, roupas e também incenso e mirra, que em alguns lugares e em algumas ocasiões valia tanto quanto ouro. Então o que acontece? Os magos vieram ali não trazer um presentinho num chá de fralda para Nossa Senhora. Nada disso. Eles vieram pagar tributo, entregar riquezas, que é um modo de submissão. Ao longo da história da igreja, esta cena recebeu uma releitura espiritual. E é por isso que é comum encontrarmos em comentários e até em algumas notas ao rodapé da Bíblia, dizendo o seguinte: por que trouxeram ouro, incenso e mirra? Ouro porque Jesus é rei, incenso porque Jesus é Deus, e mirra para o Messias sofredor, que vai sofrer na cruz. Mas, como eu falei, esta é uma interpretação espiritual. Não anula aquela outra que eu havia feito agora de pouco, mas não pode ser a única. De qualquer modo, esta festa da Epifania nos traz alguns questionamentos. A primeira pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: diante de quem nós nos prostramos? Quer dizer, nós prestamos juramento de obediência e fidelidade a quem? Ao dinheiro? Ao poder político? A um clube de futebol? Ou a Jesus Cristo? Outra pergunta: o que nós entregamos a Jesus e de que maneira? Os magos nos ensinam a colocar o que nós temos, o que nós somos, a serviço de Deus,
o nosso tempo, as nossas energias, as nossas riquezas, a nossa inteligência. É claro que Deus não necessita para si mesmo de nada disso, mas quer que nós coloquemos estas coisas à disposição para socorrer quem necessita, o nosso irmão mais pobre, mais enfraquecido, os nossos irmãos marginalizados. Que a solenidade da Epifania nos ajude a sermos mais decididos, disponíveis para servir ao verdadeiro Rei que quer a verdade, a justiça e a paz.